Olá pessoal, olha nós aqui de novo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. O uso do dreno na cirurgia do abdômen, ou seja, na abdominoplastia. Será que isso é necessário? Como é feito isso e por que é feito isso? Vamos falar sobre esse assunto porque é um assunto bastante questionado. As mulheres muitas vezes têm medo do uso do dreno, outras não sabem nem o que é isso, nem por que é feito isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Meu nome é Nilton Parron, cirurgião plástico. Acompanhe sempre a gente aqui no nosso canal. A gente vai estar colocando uma série de vídeos ilustrativos e que possam colaborar com aquelas pessoas que já fizeram ou até mesmo estão com vontade de fazer alguma cirurgia plástica. Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Quando a gente fala em dreno, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o que é isso? Quando ela não sabe o que é isso? O dreno nada mais é do que uma espécie de uma mangueirinha que nós colocamos dentro de alguma área que foi operada para que tire muitas vezes certas quantidades de sangue que possa ter ficado acumulado ou de líquidos que muitas vezes a gente chama de serosidade, para que aquele líquido não fique naquela região que nós operamos e se transforme em uma coisa que a gente chama de seroma, tá certo? O seroma é um acúmulo desse líquido que teoricamente era para ter sido tirado ou eventualmente era para ter sido absorvido pelo próprio organismo, o que geralmente acontece, na imensa maioria dos casos. Em relação à abdominoplastia, que é o nosso assunto agora, a cirurgia do abdômen ela é uma cirurgia que tem um descolamento que a gente chama muito grande de pele. Ou seja, nós pegamos a pele do abdômen e descolamos da musculatura para que a gente possa tirar o excesso e depois puxar essa pele para baixo, tá certo? Quando nós fazemos esse descolamento, inclusive para poder tratar a musculatura do abdômen, que é mais profunda, após a gente tratar essa musculatura, então essa pele é puxada para baixo. Muito porém, a pele e a gordura, ela foi solta da musculatura. Então, entre a pele e a gordura, que são juntas, e a musculatura, fica um espaço. Esse espaço a gente chama de espaço morto. Por que morto? Porque não está aderido ainda e não tem nada. Então, no nosso organismo, a gente diz que não existem espaços mortos. Por quê? Porque o organismo vai preencher com alguma coisa. E nesse caso, ele preenche com o que depois que nós terminamos a cirurgia? Com líquidos ou com sangue pisado e assim por diante. Então, para evitar com que haja um acúmulo excessivo de líquidos, que eu falei que chama-se seroma, muitas vezes naquele espaço nós colocamos uma coisa chamada de dreno. Então nós colocamos um dreno. Nesse caso são uma ou duas borrachinhas, comumente no abdômen são duas borrachinhas, e que saem e são ligadas em uma espécie de aparelho de vácuo. Ou seja, ele fica sugando aquele espaço, tentando aspirar como se fosse colar essa pele novamente e não deixar acumular líquidos. Esse dreno, geralmente, ele sai ou pela própria incisão ou por alguns furinhos em cima da região pubiana, o que muitas vezes a pessoa reclama desses furinhos futuramente. São pequenos, mas possa haver uma reclamação em relação a isso. O grande problema do dreno é que normalmente quando nós usamos o dreno, ele tem que ficar ali alguns dias, porque senão ele não tem muita serventia. Ele tem que ficar até enquanto tiver uma quantidade de saída de líquidos sugestiva que ainda está tendo uma formação significativa. Então, ou seja, normalmente os drenos ficam alguns dias. Então, muitas vezes as pessoas fazem a cirurgia, vão para casa com o dreno e depois voltam ao cirurgião para tirar esse dreno no retorno, ou conforme cada cirurgião tem a sua conduta, para poder tirar esse dreno no momento adequado. Mas toda a abdominoplastia precisa de dreno? Não, não toda. Na verdade, assim, pessoalmente eu não uso dreno fazem praticamente quase 20 anos, na verdade, que eu não uso dreno em região do abdômen. Não significa que eu sou certo ou que quem usa é errado ou certo também. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma opção do cirurgião e para que a gente faça uma coisa ou outra, a gente tem que mudar um pouco a técnica, tá certo? Então, quando a gente opta por não colocar um dreno, a gente tem que lembrar que o espaço lá, morto lá, vai existir, ou seja, aquele espaço que pode ter coleções de líquidos, eles vão existir. Então como é que a gente faz isso? A gente aumenta o risco do paciente? Não. O que a gente faz é mudar um pouco a técnica, o que a gente chama de tática cirúrgica, ou seja, é uma tática cirúrgica, e faz com que aquela pele que foi solta a princípio, descolada, a gente
pregue ela novamente, ou seja, cole ela novamente. Então é como se a gente fosse reposicionando a pele sobre a musculatura, prendendo ela sobre a musculatura, para que ali não se forme mais aquele espaço entre uma coisa e outra, ou seja, ela realmente fique presa naquela região. Isso existe uma maneira que a gente vai fazendo com pontos, na verdade, com pontinhos internos. É uma cirurgia que dá um pouco mais de trabalho, mas que ela tem algumas vantagens em relação a não colocar, por exemplo, dreno, se você realmente optar por esse descolamento, ou seja, você tem o descolamento e optar por puxar sua pele sem aderir, ou seja, sem fazer esses pontinhos e não colocar o dreno, aí realmente o risco aumenta, tá certo? A questão é, qual que é a melhor técnica? Não existe melhor técnica, ou seja, é a técnica que o cirurgião está acostumado, aquele que ele acha melhor para a conduta dele. Como eu disse, eu pessoalmente já fazem 20 anos, na verdade, que eu não uso dreno. Houve alguma piora na minha estatística? Nenhuma, na verdade, nenhuma, muito pelo contrário, a gente achou até que melhorou. Porém, tem cirurgiões que não fazem isso, usam o dreno porque ele acha mais seguro nos casos deles, e assim vai, porque são técnicas. Mesmo sabendo que com o uso do dreno ou sem o uso do dreno, a gente sabe que ainda tem casos que criam os chamados seromas, que criam esses líquidos naquelas regiões e que eventualmente depois a gente tem que tirá-los, ou naturalmente ele é expulso pelo próprio organismo, o que não é nenhum problema a princípio, tá certo? A gente evita esse tipo de formação porque pode dar um pouco de incômodo maior, eventualmente pode ter pequenas aberturas nos cortes, nas cicatrizes, e que às vezes dá um pouco mais de trabalho nessa cicatrização, mas não significa grandes riscos, nada disso não. Tá certo? Então veja, o dreno ele pode ou não ser utilizado, isso é uma escolha do cirurgião, eventualmente também conforme cada caso, tá certo? Então, ou seja, mesmo eu que não uso o dreno já faz muito tempo, pode existir casos que hajam problemas em que a gente eventualmente tenha que usar o dreno também, tá certo? Assim como o cirurgião que usa dreno, pode ser que ele opte momentaneamente em não usar um dreno também. Mas o assunto é bastante intrigante, essa questão foi me levantada várias vezes, por que o fulano usa dreno, por que não usa dreno, se realmente precisa, ou se é melhor, ou se é pior. Então eu acho que esse vídeo é bastante interessante para que esclareçam as pessoas que porventura vão passar por essa cirurgia, que eventualmente estava com medo do dreno, ou com medo de não colocar dreno em si, tá certo? Resumindo, tanto faz você colocar ou não dreno. Existem vantagens e desvantagens no uso ou não uso do dreno, conforme eu falei. Tá bom? Eu agradeço que vocês tenham assistido. Se possível, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta o nosso vídeo e acompanhe, porque a gente vai ficar colocando mais e mais dúvidas corriqueiras do dia a dia da cirurgia plástica. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.